Em nome do Salvador Jesus, amém. O evangelho que nós lemos hoje, Mateus 14, 22 a 33, me fez lembrar um certo episódio, uma certa vez, em que eu e mais dois amigos, dois companheiros, estando num pequeno barco a motor, entramos numa lagoa, uma lagoa muito grande. A intenção era adentrar a lagoa, porém o vento era contrário e as ondas eram arremessadas contra aquele pequeno barco, de modo que logo tivemos que dar meia volta e retornar para a terra. Quem já viveu, já esteve numa situação assim, entende um pouquinho o que os discípulos de Jesus estavam passando conforme a leitura do Evangelho. Na verdade, todos nós estamos numa situação parecida, pois também estamos navegando num grande mar, o mar da vida. Nesse sentido, o texto nos anima, pois mostra que Jesus está pronto a nos socorrer, como vemos no episódio que acontece com os discípulos, especialmente aqui também com o apóstolo Pedro. E o Evangelho, na parte final, os versículos 30 a 33, diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou ele e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Prezados ouvintes, a situação relatada nesse texto é muito interessante. Jesus, após aquele dia em que multiplicou pães e peixes para alimentar uma grande multidão, ele manda os discípulos entrarem num barco e se dirigirem para o outro lado do lago, também conhecido como o Mar da Galileia, mas era um grande lago. No entanto, Jesus não foi com os discípulos, não vai com eles. Jesus fica ali despedindo as multidões e, conforme nos relata o texto, depois ele se retira para ficar sozinho para orar. Enquanto Jesus estava sozinho, orando, os discípulos já estavam bem longe, era noite, estavam lago adentro, porém estavam enfrentando o vento forte e as ondas que o vento produzia, e essas ondas se chocavam contra o barco. Aqui nós chamamos a atenção para a última frase do versículo 24. Versículo 24 diz: entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento era contrário. Toda aquela dificuldade que os discípulos estavam enfrentando, estavam passando, era porque o vento era contrário. Mas era porque eles estavam, na verdade, seguindo o que Jesus ordenara. Queriam chegar do outro lado, conforme Jesus lhes ordenara. Se o vento era contrário, na verdade eles poderiam dar meia volta com o barco e voltar para a margem, voltar para a terra. Quem sabe retomar a travessia em outro momento, durante o dia, no dia seguinte. Porém, seguindo as palavras de Jesus, queriam chegar do outro lado. Jesus assim lhes ordenara. Meus irmãos, meus ouvintes, na vida não é diferente. Muitas vezes, situações difíceis, complicadas se abatem sobre nós, onde também o vento sopra contra. Mais ainda, sendo cristãos,
Portanto, pessoas que querem seguir as palavras de Jesus, que querem chegar do outro lado, podemos ter uma certeza: o vento contrário será uma constante. As tentações, as armadilhas do diabo, do mundo, da nossa própria carne, a nossa natureza pecaminosa, são os ventos que vão sempre soprar contrários na vida do cristão, tentando nos fazer cair, afundar, nos desmotivar, desistir de chegar do outro lado, tentando nos levar a esquecer, a ignorar as palavras de Jesus, e quem sabe facilitar as coisas, dar meia volta, deixando assim que os ventos da perdição nos carreguem e nos arrastem para a condenação. Meus irmãos, não deixemos que os ventos contrários nos desanimem, mas lutemos firmes, como os discípulos fizeram, pois com certeza Jesus virá em nosso socorro. É claro que naquela luta contra o vento, os discípulos estavam passando dificuldades, mas o socorro veio, e veio de uma forma inesperada. Imaginem os discípulos, alta madrugada, segundo o texto, a quarta vigília da noite, isso era entre 3 e 6 horas da manhã, então, bem madrugadão assim, naquela situação complicada, no meio do lago, e Jesus vem até eles, mas Jesus vem andando por sobre as águas. Se fosse hoje em dia, durante o dia, a luz do dia, talvez os discípulos diriam: olha lá, tem um cara surfando ali, pegando uma onda, que doido, meu. Talvez até reconheceriam Jesus, talvez diriam: olha ali Jesus fazendo umas manobras radicais. Mas naquela época, à noite, não era comum ver alguém passeando no meio da água, ainda mais naquela escuridão. E aí os discípulos só tiveram uma reação: é um fantasma, é um fantasma. E diz o texto que aqueles homens, de medo, gritaram. O medo foi um pouco abafado quando Jesus lhes falou e disse: calma, gente, sou eu. Mas Pedro, o apóstolo Pedro, quis ter uma prova bem ousada, porque ele disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus atende ao pedido de Pedro e diz: vem, pode vir. E Pedro vai, mas no meio do caminho, Pedro vacila, Pedro duvida, ele fica com medo da força do vento, e a sua fé começa a falhar, e ele começa a afundar. Nesse momento, porém, Pedro reagiu corretamente e gritou: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. E Jesus prontamente lhe estendeu a mão, o segurou, o socorreu. Quantas vezes nós também, diante dos fortes ventos da vida, desviamos o nosso olhar do Salvador Jesus e nos impressionamos com a força dos ventos que sopram contra nós e sentimos medo de que não vamos vencer, medo de que não resistiremos, medo que mostra que a nossa fé, assim como a de Pedro, muitas vezes é fraca, é pequena. E quando isso acontece, nós também começamos a afundar e corremos o risco de nos afogarmos, ou seja, de cairmos da fé, de sermos engolidos e arrastados pelas tempestades desta vida. Nesses momentos, meus caros, só há uma solução, só há um caminho se não quisermos perecer: é olhar para Jesus e clamar como Pedro:
salva-me, Senhor. E então Jesus também nos estende a mão para nos socorrer. E Jesus sempre está pronto para nos socorrer, quando clamamos a Ele. Foi isso que Ele veio fazer nesse mundo. Ele veio aqui justamente para nos socorrer, para nos salvar da perdição, do afogamento eterno. Ele quer nos segurar pela mão e nos arrancar das garras de Satanás, da escravidão do pecado, do poder das trevas, e nos conduzir em segurança ao barco que navega para o outro lado, para o destino seguro e feliz. E Ele quer e tem poder para nos conduzir em segurança. O texto mostra isso muito bem quando diz que, subindo Jesus e Pedro no barco, cessou o vento parou. E os demais discípulos, ao verem isso, disseram: verdadeiramente és Filho de Deus. Ou seja, eles fizeram esta confissão de fé diante do poder de Jesus, poder que domina, inclusive as forças da natureza, porque Ele é verdadeiro Deus. E a prova maior do seu poder sobre tudo e sobre todos, tiveram os discípulos e temos nós também, na sua ressurreição, quando Ele mostrou que nem mesmo o pior poder que nós tememos nesse mundo, a própria morte, o podia deter, e que Ele é o vencedor, vencedor sobre o pecado, vencedor sobre o diabo, vencedor sobre a morte e o poder do inferno. E assim como os discípulos puderam ir então a sua viagem em segurança, pois Jesus estava com eles, assim Jesus também quer que seja o nosso navegar nesta vida, seguro, tranquilo, rumo ao lar, ao porto eterno e feliz. Jesus também quer nos levar dentro do seu barco, que é a sua igreja, e tendo Ele como mestre, tendo Ele como guia, como capitão desse barco, com certeza, este barco chegará seguro ao seu destino, junto com todos que estiverem nele. E mesmo se em algum momento os ventos, as tempestades da vida nos abalarem em nossa fé, quiserem nos afogar, o Senhor sempre estará pronto a nos estender a sua mão, a nos socorrer, a nos orientar e fortalecer pela sua palavra, pelos sacramentos, nos levando de volta para o seu barco e nos garantindo assim uma viagem em segurança, pois, caros ouvintes, qualquer vento, qualquer tempestade desta vida perde a sua força diante do poder de Jesus. Meus queridos, depositemos sempre nossa fé no Senhor Jesus, pois, navegando com Ele, no seu barco, na sua santa igreja, com certeza a nossa viagem, apesar dos fortes ventos, contrários que sejam, será segura e bem-aventurada. E Ele, nosso capitão, que sempre está pronto para nos socorrer, nos conduzirá ao porto eterno, ao outro lado, ao lar eterno, onde Ele quer que todos nós cheguemos. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém.